provavelmente, né, quando você pegou algum livro, quando foi resolver uma questão de matemática, você já tenha se deparado com uma questão mais ou menos nesse modelo, né? A idade de uma pessoa somada com o triplo da idade de outra deu X, deu ou 50, ou 60, ou 80, enfim, deu algum valor à soma de idades de pessoas com idades diferentes. E aí a gente vai aprender, né? Se você é essa pessoa que tem esse tipo de dificuldade, né? Esse vídeo foi justamente feito para atender essa dificuldade sua, né? E em poucos minutos a gente vai ver aqui 4 exemplos de como você vai tirar as informações do papel e transformar isso em uma equação do primeiro grau, tá bom? Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. A gente tem o primeiro exemplo que diz assim, ó: a soma das idades de uma mãe e de um filho hoje é 56. Sabendo que a idade da mãe é o triplo da idade do filho, quantos anos tem cada um? Então, o filho tem uma idade lá que eu não sei. Sempre que eu tenho uma coisa que eu não sei na matemática, eu posso chamar ela de x. Então, x vai ser igual a quem? A idade do filho, certinho? E a idade da mãe, né? Isso, ó, é o triplo da idade do filho. Então, se uma coisa é x, o triplo de x será 3x. Então, 3x será a idade da mãe, certinho? Então, a gente já pegou as informações da questão e transforma essas informações em variáveis, né? Ó, a gente tem o x, que representa a idade do filho, e a gente tem o 3x, que representa a idade da mãe. E aí, no início da questão, ela diz assim, ó: a soma das idades. Eu sei quais são as idades? Não, vou descobrir. Mas eu sei que a idade vai ser representada por x, a idade do filho, e a idade da mãe vai ser representada por y. E ainda mais, a questão me informa que a soma dessas idades vai ser 56. Então, quando eu somar x, que é a idade do filho, mais a idade da mãe, que é 3x, isso me resultará em 56, certinho? E aí, com isso, eu tenho uma equação do primeiro grau aqui, né? Eu tenho as letras e tenho os números, né? E aí, meu objetivo, uma equação do primeiro grau, é sempre fazer o quê? É sempre isolar essa letra. Por quê? Quando eu isolar essa letra, eu vou encontrar o valor dela, certinho? E aí eu vou ter x mais 3x, quando não tem nada é como se fosse 1 aqui, certo? E aí eu vou ter uma coisa mais 3 coisas. Vou ter 4 coisas, igual a 56, certo? Então, o valor de 4x é 56, mas eu quero só o valor do x. Então, esse 4, automaticamente ele está multiplicando. É como se ele passasse para o outro lado dividindo. Na verdade, ele não passa para o outro lado. O que acontece? A gente divide os dois lados por 4. E aí, como eu tenho 4 dividido por 4, se torna 1. Mas, fazendo o jogo normal que a gente conhece, né? Tem uma equação. Aí a gente vai ter o x aqui sozinho. E o 4 que multiplicava passa para o outro lado dividindo. Certo? Então, significa o quê? 56 sobre 4 é 56 dividido por 4. Então significa o quê? Que a idade, que o valor de x vai ser 14, não é isso? Correto? Então 14 é o quê? 14 é x. Então x é quem? É a idade do filho. Certo? A idade da mãe quanto é? É 3 vezes o valor de x. Então 3 vezes o valor de x vai ser quanto? 42, certo? Então perceba, quando você somar 14 mais 42, realmente vai dar 56. Então realmente nossa questão está certa. Então, ó, perceba, a gente tinha um problema, uma idade, 2 idades, na verdade que a gente não sabia, mas a gente sabia que a soma dessas idades iria dar pra gente 56. E isso foi o que a gente conseguiu transformar em equação, né? Chamamos as idades que a gente não sabia de x, e a outra como era o triplo de 3x, e isso a gente conseguiu montar uma equação justamente pelo que a questão trouxe, né? Então, geralmente, quando a gente tem questões como essas, a gente vai conseguir resolver com um probleminha de regra ou com um probleminha de equação. Vamos aqui pelo segundo exemplo. Diz assim, ó: a soma das idades de Cláudio e de Carla é 42. Sabendo que a idade de Carla é 1/5 da idade de Cláudio, quais são as idades dos dois? Então, a gente sabe que quando a gente somar a idade de cada um, vai ser 42, certo? Então, esse é o nosso pontapé inicial. E a gente sabe mais uma coisa, ó, sabendo que a idade de Carla é 1/5
da idade de Cláudio. Então a idade de Cláudio eu posso chamar de X, certo? E eu posso ter que a idade de Carla é 1/5, né? Ó, esse X está representando a idade de Cláudio, certo? Porque eu não sei. E o que a questão me informa? Ela diz que a idade de Carla é 1/5 da idade de Cláudio. Então vai ser 1/5 de quê? 1/5 de X. Então eu vou ter 1/5x, não é isso? Então aqui vai ser a idade de Carla, tá bom? Então a idade de Carla vai ser x/5, né? Então a gente pode deixar 1/5x, né? Ou a gente pode deixar assim, ó, a mesma coisa, tá bom? Então eu sei que quando eu somar esse e esse, eu vou ter justamente 42 anos, que é a soma da idade dos dois, certo? E aí vamos somar, ó. Vou ter x mais x/5 é igual a soma das idades aqui, que foi 42, certo? E aí a gente chega num problema de equações que eu estou somando uma equação, estou somando um x com um x fracionado. E aí o que eu faço? A gente chega na mesma coisa de um problema de uma fração normal. E como eu resolvo uma fração normal? Eu posso utilizar o método da borboleta, tá bom? Então, se eu tiver um número e quiser transformar um número em fração, digamos se eu tivesse o 5 e quisesse transformar o 5 em fração, eu colocaria 5/1. Se eu tenho alguma coisa, qualquer valor, e quiser transformar ele em fração, vai ser o valor sobre 1 sempre, tá bom? Então a gente vai usar essa mesma regra aqui. Então a gente quer transformar o x em fração, a gente vai ter x/1, certo? E aí a gente vai utilizar o método da borboleta. Tem uma fração, tem outra fração, vou ter que somar essas duas frações. E quando eu somar vai ser igual a 42, certo? E aí eu vou ter o método da borboleta, multiplica os dois denominadores para ter um novo denominador. Quando eu multiplicar, eu vou ter, colocar aqui, não colocar o x, né, para não confundir. Quando eu multiplicar, 5 vezes o 1 vai ser o 5, concorda? E aí eu vou multiplicar cruzado, ó. O x vezes o 5 mais o x vezes o 1. É o método da borboleta, né? Fica parecendo uma borboleta aí, faz de conta que tá aparecendo. Então vou ter aqui, ó, x vezes o 5, 5x, mais, não é isso? 1 vezes o x, que é x. Isso daqui vai ser igual a 42. Então aqui já tá ficando uma coisa mais desenvolvida, né? Tá estranho inicialmente, mas a gente vai conseguir. Então tem uma soma de coisas aqui, de frações, ó. Então tem um 5 mais x. 5 mais x dá quanto? 6x, não é isso? Então vou ter 6x sobre 5 igual a 42. Então já estamos a pouco para encontrar o valor de x, tá bom? Então perceba o seguinte, o número que está fazendo a operação desse lado, ele passa para o outro lado com a operação inversa. Então esse 6 ele está fazendo o que com o x? Como ele está do lado, ele está multiplicando. E o 5, como tá embaixo, ele está dividindo. E aí a gente sabe o seguinte, que o que a gente tem desse lado da igualdade, quando passa para o outro, passa uma operação invertida, certo? Então significa o quê? Que esse 6 que está multiplicando passará para o outro lado dividindo. Então vou ter x igual 42 dividido por 6. E percebe que o 5 permanece aqui ainda, certinho? Vou trazer para cá a conta. E aí a gente vai ter o seguinte, 42 dividido por 6 vai ficar quanto? Vou ter x sobre 5. 42 dividido por 6 vai ser 7, não é isso? Concordam? E aí a gente está basicamente com o x finalizado. Por que, professor, a gente está com o x finalizado? Porque o x está só com 5 embaixo. E o 5, quando está embaixo do número, nessa fração, quando está no denominador, ele está dividindo. E aí ele tem que passar para o outro lado multiplicando. Lembra, sempre muda de lado com a operação inversa, não é isso? E aí a gente vai ter x igual a 7 vezes o 5. 7 vezes 5 é 35. Professor, quem é a pessoa que vai ter 35 anos? Olha, quem tem x idade? Cláudio. Então Cláudio tem uma idade igual a x, que é 35, tá bom? E Carla tem quanto? Tem uma idade igual a x sobre 5.
Professor, mas eu não já tenho um x? Tenho. Então é 35 sobre 5, certo? Professor, 35 sobre 5 dá quanto? Dá 7. Então o Carlos é uma criança, né? E aí, ó, significa que a gente acertou? Sim, ó. A idade do Cláudio foi 35. A idade da Carla foi 7. Quando eu somo as duas idades, realmente dá 42, que era o que a gente queria. Certinho? E aí a gente vai para mais um exemplo, né? Vou trazer aqui essa questão um pouco mais para baixo. Rapidão. Trazer para a outra página, certo? E aí a gente vai tendo essa resolução passo a passo, né? Já fizemos 2 exemplos. E com isso a gente vai tendo uma noção melhor do que é, de como se resolve, como transforma um problema com frases, né, em uma equação matemática, né? E geralmente são equações do primeiro grau, tá bom? Então diz o seguinte, ó, a soma das idades de Pedro e Paulo em anos é 34. Pedro é mais velho do que Paulo 2 anos. Quais são as idades de Pedro e de Paulo? Tá bom? Então a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que Pedro, vou colocar aqui Pedro e colocar aqui Paulo. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar as idades deles em quê? Transformar as idades dele em letras, né? Com o que a gente tem na questão. Lembra, não sei a idade, chamo de X, tá bom? E aí eu vejo outra informação que eu posso fazer para que eu possa ajustar o meu X. Então, ó, a gente tem que, quando eu somar a idade de cada dos dois, vai ser 34 anos. E diz assim, ó, Pedro é mais velho do que Paulo 2 anos. Então, Pedro é o mais velho. Tá bom? Coloca aqui um mais, tá bom? Então, se Paulo tem uma idade, o Pedro tem aquela mesma idade mais 2 anos. Então, se Paulo tem X anos, se Paulo tem X anos, o Pedro vai ter X anos mais 2. Concordam? Então, se Paulo teve um exemplo, se Paulo tem 10 anos, o Pedro tem 12. Por quê, professor? A questão diz, ó, Pedro é mais velho do que Paulo 2 anos. Então, não sei a idade do Paulo, mas eu chamei de X. E não sei a idade do Pedro, mas você quer o valor de X mais 2 anos. Então, eu chamei de X mais 2. Vou somar essas duas coisas, né? Ó. Então, X é a idade do Paulo, mais a idade do Pedro, que é X mais 2. Somei a idade dos dois, ó. Deixa eu até colocar aqui. Essa idade aqui é a do Pedro, tá bom? Essa aqui tá em vermelho. E eu sei que quando eu somar a idade dos dois, eu vou ter o quê? Eu vou ter 34 anos. Certo? X mais X é 2x. Uma coisa mais uma coisa, duas coisas, né? Então eu tenho 2x mais 2 igual a 34, não é isso? Com isso, eu tenho uma equaçãozinha aqui já mais resumida. Só quero número antes da, só quero letra antes da igualdade. Esse número que é o 2 passa para o outro lado, e quando passa para o outro lado ele passa com o sinal invertido. Aí tu vai ter 2x igual a 34 menos 2, certo? 34 menos 2 é 32. E o 2 que está multiplicando passará para o outro lado dividindo. Então tu vai ter 32 dividido por 2, certo? 32 dividido por 2 é 16. Quem vai ter 16 anos? Quem tem X anos? Quem tem X anos? Paulo. Paulo tem 16 anos. E Pedro tem 16 mais 2, então tem 18 anos. Um tem 18, outro tem 16. Quando eu somar a idade dos dois, realmente vai ser 34 anos de idade, tá bom? Então, galera, foi esse o vídeo. Espero ter ajudado todos. Se teve alguma dúvida, fala aí nos comentários, né? Diz algum vídeo que você gostaria que tivesse do canal. E curte aí, se gostou, comenta alguma coisa e compartilha para aquele amigo que você sabe que vai ajudar, né? Lembra, tá com problema de idades, geralmente tu vai ter que transformar essas idades em uma equação do primeiro grau. Com isso tu vai conseguir encontrar as duas idades. Foi isso, valeu e até uma próxima.